Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, bora começar aqui o nosso episódio de hoje, bora colocar pra jogar. Depois a gente dá um confere aqui no ranking como tá, mas não teve tantas alterações assim. Deixa eu buscar um adversário já na faixa aí dos 2.440 para cima. Então estamos jogando aí agora com 2.641. Vamos ver aqui enquanto busca aqui um oponente. Deixa eu abrir o ranking aqui para a gente dar aquele confere no ranking do Brasil, como ele está nesse momento em que eu estou gravando aqui. Deixa eu colocar, vamos buscar. Bom, desde que começamos a jogar, então, subimos aí 438 pontos de rating. Vamos ver aqui como andam as coisas. Então, no ranking, no global, né? Então, aqui no mundo, agora eu já sou o 59 do mundo. Olha só que massa. Vamos ver até quando dá, até onde dá para chegar aqui no global. Pô, e o cara jogou aqui comigo, peraí. O cara jogou F3. Eu já. Caramba. Vamos lá, eu vou jogar com ele. O cara tá me zoando aqui, hein? Deixa eu tirar aqui e voltar pra partida. Ah, caramba, será que vai abortar? Deixa eu ver. Vamos lá, o cara jogou F3 comigo, eu chequei ali na conta dele, ele tem a conta desde 2020. Vamos lá, vamos pegar o centro então, já que ele tá aí fazendo qualquer coisa. Tomar aqui em D4 e jogar um bispo D6. Bom, ameaçamos aí dama H4 ganhando já. Já tem uns probleminhas aí para resolver. F3 nunca vai ser de graça fazer um lance como esse, né? Ele vai ter debilidades aí para sempre. Mas vamos ver se conseguimos explorar bem essas fraquezas. Se ele jogar, por exemplo, com G3, eu posso jogar tanto com C5 para abrir mais a posição, abrir o centro, quanto H5 para H4 pode ser uma possibilidade também. Bom, ele jogou bispo E3. Vamos ver. Bispo E3. Porque ele dificulta o meu C5, o bispo vai proteger. Não tem nada assim demais na posição. Vou jogar um cavalo para E7 para ter ideias de cavalo F5. É que assim, apesar do cara ter jogado F3, como ele tá de brancas, ele não vai ficar perdido por conta disso. Mas F3 é um lance que vai criar debilidades no longo prazo na posição dele. Então, assim, não é de graça também esse lance. Ele não vai ficar perdido, claro. Talvez a posição esteja aí um pouquinho melhor para as pretas, mas nada além disso também, né? Mas vamos ver como que ele vai conduzir, porque sempre ele vai ter que achar lances mais difíceis, sempre vai ser mais complicada a vida dele daqui para frente. Bom, eu vou rocar rápido. Olha só, ele está tentando consertar as coisas com cavalo C3 e roque grande. Porque aí depois ele vai vir com G4 e tal. Eu pensei que ele fosse jogar dessa forma, mas aparentemente não. Bom, e aqui que tá. Vamos lá, eu vou fazer um cavalo F5, pois se ele toma, bispo toma, eu já tenho um par de bispos. E eu tô querendo trazer a minha torre para E8. Torre para E8, ou até um cavalo para H4. Também pode ter ali o seu interesse um cavalo H4, hein? Ameaçando um cavalo por G2. Porque torre 8 cheque, ele joga cavalo E2, vai rocar. Eu posso jogar, tipo, torre 8 cheque, cavalo E2, dama E7. Roque, cavalo E3. Torre 1. Engraçado, não tô conseguindo... sabe o que é duro quando o cara joga desse jeito? Você fica tentando punir o cara, né? Dele jogar assim. E às vezes não tem um jeito tão claro assim de punir o adversário, né? Mas vamos lá, eu vou fazer cavalo H4, ameaçando tomar em G2. Pois se ele jogar com G3, eu jogo torre 8 cheque, ele não tem mais cavalo E2.
E se ele tiver que jogar um lance como bispo F1, eu também jogo torre cheque. E aí, se cavalo E2, eu acredito que eu tenho um bispo H3. Só que aí torre G1. Não sei. Vamos lá, vamos ver como que ele vai reagir. Mas aqui eu começo a criar umas ameaças diretas com esse cavalo H4. Ameaça aí tomar em G2, né? Ele já tem que resolver o que fazer contra isso. Tô rocado, ele tá com o rei no centro. A questão é se nós vamos conseguir explorar isso ou não, né? Vamos ver como que a partida vai seguir daqui pra frente. Ele tá pensando, momento um pouquinho delicado aí para as brancas. E praticamente contra qualquer lance, assim, eu vou jogar um torre E8, né? Eu quero muito jogar esse torre E8 check. A não ser que ele jogue um rei F1, né? Se ele jogar rei F1, talvez esse rei F1 jogue torre E8 também. Mas aí se o rei ele for para F1, ele já se comprometeu bastante já. Que aí vai ter grandes dificuldades de organizar esse rei depois. Bom, o cara começou a pensar, ele começou a jogar na loucura ali. Será que ele joga só desse jeito? Fiquei até curioso. Fiquei até curioso. Será que o cara só joga ali a abertura na zoeira? Pode ser, né? Vamos lá, vou jogar um torre 8. Ele jogou o rei F1. Agora ele tem problemas a longo prazo, né? Tem sérios problemas a longo prazo para colocar essas peças em jogo. Veio agora com o cavalo C3, eu posso jogar sólido aqui com C6. Mas olha, não é tão fácil de explorar, é loucura isso, né? Você pensa, pô, o cara tá jogando de qualquer jeito ali e tal, mas ainda não é fácil. Vou jogar C6. Talvez fosse melhor bispo E6 para desenvolver mais rápido, né? Talvez fosse melhor, porque agora provavelmente ele vai jogar um torre E1 para trocar. E se eu trocar, ele toma de dama. E aí meio que eu tenho que voltar as minhas peças. Ele ainda vai ter dificuldades ali para desenvolver. Mas talvez fosse um pouco mais incisivo jogar com o bispo E6 para evitar trocas. Inclusive, estou pensando em fazer o bispo E6 agora. Bispo E6. Vamos lá, vou jogar bispo E6. Evitar trocas. Vou deixar para trocar em outro momento. Um momento que seja um pouco melhor fazer isso. G3. Pode tentar um G3 ou bispo G3. Também pode ser uma ideia. Talvez eu tenha que voltar simplesmente o cavalo. Rei G2. Ele tá organizando ali, querendo ou não, né? O cara tá organizando. E eu não tô conseguindo explorar muito bem os defeitos aí da posição. Xadrez é duro, né? O cara joga F3, você não consegue matar ele. Vamos lá, vamos lá. Bom, pelo menos temos aí uma vantagem no tempo, porque é uma posição mais difícil de jogar de brancas. Aí ele tá gastando bastante tempo. Temos aí uma diferença já de uns 2 minutos. Mas pelo que eu vi na abertura, é um cara que joga rápido, então ele não deve se importar tanto assim ficar pior no tempo. Ele deve estar pensando aí se joga o G3 ou não. G3, se cavalo F3. Opa! Se esse, cheque, rei G1. É...
Interessante, interessante. Vamos trazer essa dama para F6. Porque agora a dama em F6, eu acredito que eu começo a criar algumas ameaças. Como, por exemplo, tomar em F3, cheque, rei G1 e dama por F3 depois. Ameaça no mate em G2. Então agora ele já não tem mais o G3, porque tá levando sempre bispo H3. Ele tirar o cavalo para E2, eu não sei se foi uma boa decisão, viu? Porque agora eu tenho muitos temas táticos que eu não tinha antes. Caraca, inclusive eu tenho um lance muito bonito aqui. Eu tenho dama por F3. Quando G por F3, bispo H3 cheque, rei G1, cavalo toma mate. Pô, ele jogou bispo G3, mas tinha esse arremate aqui, seria lindo, hein? Sacrificando a dama. Eu consigo fazer algo semelhante aqui? Por exemplo, cavalo por F3, G por F3, dama por F3 cheque, rei G1, bispo H3, ameaça em mate. Cavalo F3, porque a bispo F2 não pode, tem que jogar rei G1 forçado, bispo H3, ameaça em mate em G2. Se jogar um cavalo para... Ele teria cavalo F4 ou cavalo C1 para defender. Se cavalo F4, joga torre por E1, bispo por E1, cai F4. E se ele jogar ali cavalo C1, esse seria um lance mais delicado, porque agora torre por E1, ele joga bispo por E1. Aí eu tenho dama G4 cheque. Ah, eu tô ganhando essa posição. Cavalo F3, G por F3, dama por F3, forçado rei G1, bispo H3, ameaça em mate em G2. Ele, para defender esse mate, ele precisa tirar esse cavalo. E ele vai ter apenas cavalo F4 ou cavalo C1. Cavalo F4 eu tomo em 1 com cheque. Se tomar de bispo, cai em F4. Se tomar de dama, leva uma... Não, peraí. Pode tomar de dama ainda. Ainda não tão fácil assim. Vamos lá, vai. Vou fazer esse sacrifício em F3. Ele jogou o cavalo F4. E agora... Torre por E1, dama por E1, ele tá ameaçando o mate, né? É isso aqui que eu tinha visto ali no final. Ainda assim eu sacrifiquei, né? Igual um maluco, né? É... Ah, agora que eu percebi que ele tá ameaçando ainda meu bispo em H3, né? Furamos, gente. Furamos aqui já. E furamos feio, na realidade. É... Caramba. Totalmente desnecessário. Eu tenho 2 minutos agora. E... Vamos lá, vou tirar o cavalo para D7.
Caramba, o que que eu tô fazendo nessa posição, hein? Posição tudo sob controle, de repente estamos com peça a menos e sacrifiquei mais uma. A ideia é que se ele tomar em H3, eu vou tomar em G3. E eu nem sei se tá certo isso que eu tô fazendo. Ai, vamos lá. Bom, jogou tomando, tem que tomar forçado. Tomar em G3. Eu tô com muitas peças a menos, de repente, né? Nossa, que surtada, né? Nessa partida. 1 minuto e 20. É, não, eu dei uma surtada boa nessa partida. Porque eu vi no final que tinha o recurso do cavalo F4, eu não poderia tomar que estava levando mate em E8, ainda assim eu entrei na posição, né? Podia ter feito qualquer outro lance. Qualquer outro lance. Sem sacrificar. E eu tô com vários. Enfim, temos essa posição aí para jogar. Parar de reclamar aqui da partida, vamos jogar a partida, né? Que ainda talvez tenha alguma esperança. O rei dele tá meio exposto. Tá perdidaço aqui. Isso é verdade. Tenta jogar rápido. De repente ele dá alguma pendurada aí. O primeiro desafio aqui é equilibrar os tempos. Vejamos se dá certo fazer isso. É complicada aqui a situação, hein? Hum, extremamente complicada a situação. Tô meio sem lances para fazer já. É, aqui azedou de vez. Nossa, que partida ridícula. Que partida ridícula essa. Que partida ridícula. Ai, pra que eu vou sacrificar essas peças ali? Sacrifiquei furadaço. Nossa, vai me custar caro essa partida.
Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. O que que aconteceu? 88,9 de precisão para ele, 81 para mim. Jogamos aí. A abertura ele jogou qualquer coisa. Já saímos aí um 0,40. É aquilo que eu falei, ele não tá perdido na abertura, mas ele já tá em uma posição difícil de se jogar. E aí foi só piorando a posição. Eu nem joguei bem, cavalo H4. Olha que interessante essa posição. Depois de rei F1, a partida tá quase igual. Tá só 0,39. E... Mas com certeza a posição mais difícil para ele. E olha, eu fiquei pior aqui depois de bispo E6. Cara, me engana muito a posição, né? Engana demais. Olha, tá melhor o branco. Aí depois disso, dama F6. E aí interroguei duas com sacrifício. Não, e a posição tá igual. Bizarro, né? Bizarro. Acho que é isso, né? Quando o cara joga um lance tão. É igual a jogar F3 no lance 1, assim, você fica naquela, o cara vai ficar mal e tem que punir ele rápido. E aí deixamos a emoção levar aqui, né? E aí eu vi a variante, eu vi que tinha um cavalo F4. Tinha que jogar qualquer outro lance, tava com uma vantagem de 2 minutos aqui. Uma posição bem interessante de jogar. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar para jogar outra partida. Vamos jogar uma segunda partida, vai. Porque caímos ali para 2.630. Então, pelo menos tentar não cair tanto. Caramba, de novo esse cara. Eu joguei com esse cara já. Outra francesa. É aquele cara do cavalo E7, né? E eu fiquei mal com ele naquela partida. Eu vou repetir a posição que eu joguei com ele. Deixa eu só fechar. Eu tava com umas abas abertas aqui. Tem mais uma derrota, né? Deixa eu colocar já atualizar isso aqui, senão vamos esquecer. Sempre que eu entro meio em tilt de alguma partida, eu acabo jogando outra, né? O episódio acaba ficando longo demais. Vamos jogar rocando. E eu fiquei mal na outra partida com o cara. Mas eu lembro que contra a G5 eu joguei um cavalo E1 e fiquei mal na partida. O lance correto era H4. Que ainda assim eu achava a posição que não era tão simples de se jogar. Porque eu até consigo ganhar um peão, ele pode jogar bispo E7 sacrificando um peão, só que ele ficava com as colunas abertas. Eu lembro dessa posição de ter analisado há alguns episódios, mas eu não achava tão fácil ainda de jogar. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar recuperar aí da última partida, tentar recuperar um pouquinho do rating. Caramba, custa caro perder uma partida aqui, né? Custa muito caro, volta 11 pontos de rating, muito pontos. O negócio para ir subindo é simplesmente não perder, você não pode perder de jeito nenhum. Porque apesar de eu ter perdido poucas partidas até agora, né? Então está ali com quase 90 partidas, né? E 7 derrotas, mas ainda assim custa muito caro. Muito caro. Vamos lá, vamos ver aqui como que o cara vai fazer depois de H4. Tentar dar uma caprichada a mais e sem muita loucura nessa partida. Ah lá, ele vai jogar o sacrificando o peão. E assim, eu sei que a posição é uma posição que o branco tem vantagem, porque eu lembro de ter analisado isso em uma da outra vez que eu joguei com esse cara. Só que inclusive o lance aqui eu acho que era um dama B3 para tentar trocar as damas. Mas como é que é isso? Dama B3 e se ele jogar cavalo por D4? Não é tão claro assim para mim o porquê do dama B3, né? Como que é isso? Dama B3 e cavalo D4, porque se eu tomar em B6 ele toma com cheque intermediário.
E esse cheque em C3 ele volta. É engraçado, né? Não sei já se pode jogar esse lance. E agora ele tá vindo com torre G8. Eu entrei na posição porque eu lembro da análise, que falava que era boa para as brancas, mas objetivamente falando, eu acho a posição super complicada aqui ainda. Vamos tentar entender por que dama B3. Por que esse lance seria o lance correto aí da posição? Caramba, eu não sei. Será que era dama B3 mesmo? Talvez eu possa estar me confundindo, né? É só insistir mais um pouquinho. Dama B3, cavalo D4. Tá pior o branco, simplesmente se jogar dama B3, né? Cavalo por D4. Não tem nada na posição. E agora ele tá vindo com torre G8 e temos que achar um jeito de jogar isso daqui. Pensando em jogar dama D2, se ele jogar torre G8, F4. Vamos lá, eu vou jogar dama D2. Tenho quase certeza que o computador mandava jogar dama B3. Pela análise rápida que eu fiz há uns episódios, eu lembro que era um dama B3 o lance. Mas enfim, não faz sentido, não consegui entender o lance. Acho que agora é isso, tentar bloquear aqui nas casas pretas. Ele não vai ter F6, tá sempre caindo E6. O peão tá muito bem defendido, eu consigo sustentar esse cavalo lá em G5. Do outro lado ele não tá conseguindo ter nada. Tá mais ou menos ok assim a posição. Olhando agora com mais calma, não é tão fácil dele atacar se tiver esse cavalo ali em G5. Só tem que ficar atento para não tomar nenhum golpe aí no meio do caminho, porque aquilo, F4 sempre é um lance que enfraquece muito, né? Pô, eu tô falando do F4 lembrando do F3, que o cara jogou comigo ali. Ai, 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 cada uma, hein? Vamos lá. O cara tá pensando agora. O cara está pensando. Deve estar pensando. Ó, torre H5, talvez, para torre H8. Isso aqui é uma ideia perigosa. Ou torre H4 para torre H8 e ainda pressionar. Nossa, torre H4 parece um belo lance, hein? Torre H4, pressiona D4, ameaça torre G4, ameaça dobrar em H8. Esse lance me incomoda bastante, torre H4. Talvez eu jogue F4 e rei F2, assim, sair correndo e... o cara tem compensação, olha, é duro isso, né? Quando você segue, às vezes, uma recomendação do computador, porque para o computador tá super tranquilo isso aqui, né? O computador dá um ponto de vantagem e ele vai resolver todas as ameaças ali, não vai furar nada. Agora, o humano, você começa a ver várias coisas que às vezes é viagem, né? Às vezes é viagem na posição, mas que começa a te incomodar já. Igual, por exemplo, esse lance está me incomodando bastante. Eu ainda não sei o que fazer contra ele. Porque se eu tiver que voltar o cavalo para F3, ele joga a torre G4. E aí tá dobrando em G depois. É aquilo que eu até tinha falado na análise da outra partida que eu joguei com esse cara. Que
é mais fácil jogar de pretas, porque tem as colunas, o rei tá tranquilo. Olha, ele veio com torre H5. Eu achava o torre H4 mais forte. Mas ele tem uma ideia semelhante, né? Que ele quer ocupar a coluna H. E aí que é a questão, né? Ele tá jogando torre H8 e mate em H1. Vamos jogar esse F4 mesmo? É, esse lance eu não quero jogar de jeito nenhum, mas eu não tô vendo outro jeito de jogar a posição. Vamos lá, fazer F4. Então depois eu vou ficar apurado no tempo, começo a fazer umas besteiras também por conta do apuro. Vamos de F4. Torcer pra dar certo isso aqui. Que ele vai jogar um torre H8. Talvez jogar torre C1, se cheque, F2. Tome F1, tome F1. Vou jogar esse. E agora eu tenho que ficar de olho em ideias, tipo, tomar em E5. Pensando em jogar a torre C5. Se cheque F2. Se toma, toma. É isso, temos uma posição bem complicada aí pela frente. Ele conseguiu ativar pela coluna. Eu tenho que ficar muito de olho num sacrifício de qualidade, mas por enquanto não funciona que eu tenho um dama F4. Cavalo por E5 também não funciona, que eu tô tomando de F, tá defendido o cavalo. O bispo dele não joga por enquanto. E vamos lá, se eu tiver tempo de jogar um rei F2, eu preciso de vários e vários tempos. Mas se eu tiver tempo de fazer isso, organizamos aí a casa, organizamos as ameaças aí da posição. Olha, ele sacrificou direto, mas cavalo E5 leva dama F4. Esse perde. Dama F4 agora. O cavalo tá cravado. É, essa variante eu tinha visto. Isso eu tinha visto que não funcionava. Eu tava bem preocupado com esse tipo de sacrifício que poderia acontecer. É, e aí ele abandonou a partida. Bom, recuperamos um pouquinho aí, porque acho que eu perdi 11 pontos de rate na partida anterior. Pelo menos nessa ganha mais 5. Então, voltamos um pouco o rating nesse episódio. Deixa eu adicionar mais uma vitória aqui. Eu acho que ainda tá errado essas vitórias, deve ter um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos fazer a revisão da partida nessa francesa. No caso, melhoramos a variante, mas ficou difícil de jogar depois. Eu quero ver aqui no detalhe o que rolou. Antes disso, fazer um convite especial aqui para você que faz parte da comunidade aqui no YouTube. Se você quer se tornar aluno da Chessflix, se tornar meu aluno, entra para nossa lista de espera. O link está na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, para você poder se tornar aluno na próxima turma com uma condição especial. Você, por fazer parte aqui do YouTube, você ainda recebe uma série de bônus exclusivos, beleza? Então o link está aí na descrição, você consegue ver ali no detalhe como funciona a Chessflix, as nossas aulas, trilhas de treinamento, aplicativo, tudo que você precisa para evoluir no xadrez está ali, beleza? Bom, vamos lá, vamos
fazer a revisão dessa partida, então. Jogamos aí uma francesa, joguei o bispo C2 de novo, repeti aquela variante. E ele veio com o mesmo H4, quer dizer, o mesmo G5, agora eu joguei H4, que é o bom. Ó, é justamente a posição que tinha analisado. Ah, o lance é F4 direto. Eu não sei por que eu fiquei com dama B3 na cabeça. E dama B3 é um erro mesmo, leva cavalo por D4. Eu não lembro por que eu fiquei com esse lance. Tinha que jogar F4 direto. Eu joguei dama D2, ele acha um pouco duvidoso. Viu como que o xadrez não pode depender da memória? Porque a memória ela vai falhar, a memória vai te enganar. Por algum motivo, na minha memória, o lance correto era a dama B3. Mas eu calculei e não conseguia fazer funcionar de jeito nenhum esse dama B3. E eu acabei fazendo dama D2. E assim, foi uma decisão correta não jogar dama B3. Por mais que F4 seja o mais forte, dama D2 ainda mantém mais de um ponto de vantagem. Então, no xadrez, quanto menos você depender da memória, assim, melhor. É mais do entendimento mesmo do jogo, né? Bom, ele veio aí, então, eu fiz o F4. Tá tudo certo que eu tô fazendo, na verdade. Ah, menos esse 2C5, era melhor jogar o rei F2 direto. Mas aí ele deu uma bela interrogada, tomou em G5, tomou em E5, já perdeu a partida imediatamente. Foi mais ou menos ok essa partida. Primeira partida surtamos completamente, sacrificando ali as várias peças sem motivo algum. Voltamos um pouquinho, vamos ver como que tá o ranking agora. Bom, então estamos ali, continuamos em segundo, agora caímos uns 6 pontos com 2.635, sem muitas alterações. Krikor continua ali com 2.621 e o Diego 2.707. Esse aqui é o nosso top 3 aqui do ranking. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.